Hoje nós vamos falar sobre um dos cineastas mais enigmáticos e misteriosos do cinema, que marcou gerações com seu estilo dark e sombrio. Nós estamos falando do Tim Burton. E o tema de hoje, então, é Tim Burton, esse diretor incrível que tem feito obras maravilhosas, super diferenciadas, né, Anny? Ele é um cara que ele conseguiu transformar o gótico, o negócio estranho, em uma beleza, na verdade, surreal, né? Sim. Porque ele é um diretor muito conhecido, né, no mundo cinematográfico. E, enfim, ele teve início, na verdade, na Disney, por incrível que pareça, muito distante, na verdade, falar em Disney e Tim Burton, né? Porque parece a pegada é muito diferente. Foi nos anos 80 e ele trabalhou primeiro só como ajudante em partes secundárias como animador na Disney. Primeiro foi o trabalho do Cão e a Raposa, que saiu em 1981, e o Caldeirão Mágico de 1985. E uma curiosidade, uma coisa bem legal também, é que a própria Disney financiou os primeiros curtas do Tim Burton, que é o Frank Winnie e o Vincent. Os ambos foram lançados na época de 80, então achei muito legal, tipo, que eu não sabia disso, eu achei muito curioso, tipo, a Disney ajudar a financiar, e foi aí que ele também entrou nessa onda de fazer stop motion, né, que é o que ele mais trabalha. No quesito de animação, né? E é muito legal porque foi com essa pegada que, com a força da Disney, né, por ele ser um animador ali que ajudava, e eles ajudaram a ele se encontrar, né, no mundo. Então eu achei muito curioso isso. Sim, é legal, né? Por isso que a gente sempre fala, você nunca sabe onde a vida vai te levar, né? Você começou na Disney, ele começou na Disney, que não combina muito com a pegada, né? Tim Burton, mas simplesmente cresceu muito, né? E ele tem vários filmes, né? Se a gente for indicar aqui, foi até difícil escolher, né, Anny? Sim. Mas a gente acaba ouvindo mais o coração, que a gente gosta mais. E uma parceria do Tim Burton, que tem vários filmes que a gente não consegue deixar de falar, é com o Johnny Depp. Então existem vários filmes que ele gravou, né, com o que ele chamou o Johnny Depp para participar, né, com a direção dele. E vamos começar falando com um clássico Tim Burton, um clássico Sessão da Tarde mesmo. E aquele filme que eu já assisti, assim, muitas vezes e que eu amo, que é o Edward Mãos de Tesouro. Esse filme é muito bom, teve, né, a direção aí do Tim Burton. Ele tem, assim, algo que eu gosto muito nesse filme, que é o contraste, né, ali na fotografia. Ao mesmo tempo que você tem a pegada Edward, que ficava no castelo, algo mais sombrio, quando você vai para a cidade, você já vê aquela cor super saturada, aquelas cores muito, muito brilhantes. Então você vê ali esse contraste que é muito bonito de assistir, é muito gostoso, né? Sem contar na história, que é surreal. É legal esse contraste que você falou, até dá, tipo, aquele sentido meio que de metáfora dele não conseguir se encontrar e se aceitar naquele lugar, né? Exatamente. Porque ele é uma pessoa, o Johnny Depp, né, o personagem, né, que ele fez é uma pessoa mais gótica, mais sombria e tal, e realmente é muito E na verdade é legal porque ele não é nenhuma pessoa, né? Você nem sabe exatamente o que ele é. Ele é um robô? Ele é uma pessoa? Ele é uma máquina? Você não consegue nem identificar exatamente o que o Edward é, mas é uma pegada muito legal, assim, esse contraste que tem nos figurinos, aquelas roupas bem, né, bem marcadas mesmo, e é bem muito gótico, legal, né? Bem forte. então, assim, é muito show. É um filme muito bom, que é um clássico do cinema que você precisa assistir, não tem como fugir, né? E todo o enredo, né, ele fala sobre uma máquina ali, um inventor que ele inventa, né? E ele quer construir uma pessoa, né? Quer quase que construir um robô mesmo, né? Em forma de pessoa. Só que ele falece antes de finalizar o projeto dele, então ele não ganha as suas mãos, ele fica com as tesouras no lugar das mãos. E aí o Edward fica lá abandonado, sozinho, até que uma pessoa entra lá no castelo, né? E traz ele para aquela outra realidade muito diferente da que o Edward estava acostumado. E aí vem todo um enredo, toda uma história que é muito legal de acompanhar. Inclusive, esse filme, ele consolidou, na verdade, a parceria entre o Johnny Depp e o Tim Burton. Exatamente. E, inclusive, indicou
O Johnny Depp é o Globo de Ouro também, esse filme em específico. A atuação dele, gente, é incrível, é uma atuação muito bonita. O Johnny Depp, ele tem essa peculiaridade na atuação dele de ser muito bom com personagens diferentes, personagens misteriosos, enigmáticos. Que a gente já comentou aqui, sobre isso. Porque Johnny Depp é o Johnny Depp, né? Não tem como não comentar. Mas é uma coisa muito, muito louca, né? Tipo, o personagem, a coisa que ele faz, aquele negócio gótico, sombrio, até misterioso, triste, tudo, né? Sim, aquele olhar... o Johnny Depp, você pode perceber, né? Tem vários filmes dele, aquele olhar vazio, mas que conta uma história, assim, que tem um passado, né? Você vê isso muito na Fantástica Fábrica de Chocolate, aquele olhar vazio, que é o mesmo olhar do Edward Mãos do Tesouro, se for ver, né? Quando ele para e lembra lá do inventor dele, do criador, é o mesmo olhar que muitas vezes o personagem da Fantástica Fábrica de Chocolate tem, o Wonka, né? Quando ele relembra lá do passado com o pai dele. Sim. Então ele realmente tem uma atuação muito legal, mas, né, muito marcada por esses... até por esses clichês do Johnny Depp, mas que fazem muito parte de quem ele é como ator. O Tim Burton e o Johnny Depp combinam muito, né? É uma duplinha muito boa junto, né? Como que pode? Exatamente. E aí, por isso que a gente vai falar sobre outro filme também com essa parceria, que foi logo depois, né, do Edward, que foi A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que eu particularmente adoro esse filme, né? Ele é um terrorzinho ali bem leve, mas muito legal, e também tem essa atuação do Johnny Depp bem bacana. Essa lenda é uma lenda muito conhecida ali nos Estados Unidos, né? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e para a criação desse filme ele teve até algumas alterações, né? O Tim Burton fez outras alterações ali ao decorrer, né, da narrativa da história, que não é realmente igualzinho à lenda original, mas que ficou muito bom no filme. Eu acho que esse filme, ele tem muitos pontos positivos, mas ele deixa mais uma vez marcada essa fotografia do Tim Burton, que é muito gótica, sombria, com a saturação baixa, aquela coisa bem fria, que é a pegada do Tim Burton, né? Toda misteriosa. Então é um filme também muito legal de assistir, porque é aquele terror, mas que não é tão terror, sabe? Basicamente o filme ele fala sobre uma série de assassinatos que o Johnny Depp ele faz o investigador. Ele é chamado para investigar os assassinatos. E as vítimas são encontradas bem, né, numa situação meio complicada. Sim, suas cabeças. Bem pouca coisa, né? Só pouca coisa. Suas cabeças, né? E a lenda, que é o que a Adri falou, era de um fantasma, né? Então passa toda essa investigação, todo o filme ao enredo disso, né? Isso, exatamente. Ele vai lá para investigar, achando que existe ali um psicopata, um assassino à solta. E ele não acredita nessa lenda, mas conforme ele vai investigando, ele vê que a lenda ali está muito presente, e aí ele começa a entender por que de fato as coisas estão acontecendo naquela região. E, aliás, venceu o Oscar de melhor direção de arte. O Tim Burton é muito, porque é muito lindo essa fotografia desse filme, muito bonita, bem sombria, bem assim, bem estilo Tim Burton. Bem estilo Tim Burton, né? E Johnny Depp. Isso, eu adoro esse filme, acho um filme muito legal de assistir, porque eu não sou assim muito fã do terror, aquela coisa muito escrachada, muito assim, meu Deus, que medo, eu vou ficar 3 dias sem dormir. Eu não gosto de filme que eu fico 3 dias sem dormir, porque eu fico com medo mesmo. Só que essa não, é aquele terrorzinho assim, que te dá aquele friozinho. É um suspense, mas é um suspense. Não chega a ser um terror, é um suspense. Então é um filme bem legal. Mistério, né? Isso. É um filme bem bacana. Eu quero até destacar aqui também a Christina Ricci, que ela também atuou nesse filme, que é uma atriz que eu gosto muito. Inclusive agora ela tá participando, né, da série da Wandinha, né? Fez a primeira e agora uma participação aí na segunda temporada. E não na terceira, porque não vou contar o spoiler pra vocês, mas já meio que contei, né? Mas assim, ela é uma atriz que eu gosto muito, né? Ela é... sempre vai ser a Wandinha, né? A primeira Wandinha aqui. Então, é uma atriz que normalmente também ela tem um pouco dessa pegada, né? Do mistério. E ela vai muito bem, apesar de que ela não foi... Eu acho que ela ainda poderia ter atuado em mais filmes, mas infelizmente foram poucos filmes aí nessa pegada que ela atuou. Mas os que ela atuou foi muito marcante, realmente trouxe essa atuação que a gente fica, pô, isso aí, legal, gostei. Bem diferente, uma atuação mais marcante, né? Ela também, eu não sei, assim, ela tem esses traços, assim, meio mistério, aquele olharzão. Eu acho que a pegada do Tim Burton, tanto nas animações quanto na escolha de atores pros personagens, é essa pegada mais
mais, como posso dizer, uma feição mais triste, uma feição mais sombria, que combine com o estilo gótico, que tem aquela olheira muito marcada, assim. É muito essa pegada, né? Isso que dá aquela característica, assim, Tim Burton, aquela personalidade, aquele... A gente vai para um rápido intervalo e logo tem mais de cinema para você. Voltamos do nosso intervalo com mais do Tim Burton para vocês e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as animações que nós precisamos falar porque elas são belíssimas, são lindas e eu queria falar muito sobre a questão dos personagens das animações. Então eles são personagens, né? Todos os personagens construídos pelo Tim Burton, eles são profundos, eles são complexos, eles são personagens que têm uma história, que têm uma vivência, então são realmente muito bem construídos dentro da narrativa. Então isso é uma coisa que me chama muito atenção. Então todos eles têm uma história, você vê algumas características como, por exemplo, a timidez e também a inteligência. Até mesmo a cor, né, dos personagens. Isso, ele trabalha muito com cor azul, cor branca, assim, os personagens serem bem... Muito característico. Bem frio, assim, uma cor bem fria. E eu acho isso muito legal. Então eles acabam se tornando personagens muito apaixonantes, ou que você fica assim, cara, esse personagem é muito sensacional, eu acabo me identificando com ele, ao mesmo tempo que eu respeito quem ele é, respeito a história dele, porque você sempre entende o porquê das decisões, o porquê das tomadas de decisão, por quê? Porque ele é um personagem que tem uma história, que ele vai ter um passado, então isso é muito legal, né? Eu não gosto de nada muito mastigado, sabe? Aquela produção muito mastigada. E o Tim Burton vem com toda essa construção que faz você mergulhar realmente na questão emocional, sentimental que os personagens trazem. E antes da gente começar a falar sobre as animações escolhidas, a gente tem que falar pra vocês o que é o stop motion, que é a técnica que ele usa nas animações. Basicamente, são fotos que produzem esse efeito de ilusão de movimento. Então, são várias fotos, vários bonecos, várias expressões montadas por ele e fotografadas e criadas com essa ilusão de movimento. Basicamente, o Estranho Mundo de Jack, que é das animações que eu quero falar para vocês, eu até anotei aqui que foi feito em stop motion, como falei, com mais de 200 bonecos e 400 cabeças só para o protagonista Jack. Então, assim, é muita coisa, é muito tempo. E especificadamente, esse longa, ele tem 1 hora de duração, em torno de 1 hora. Então, é muita coisa, né? É muito boneco, é muito assustador. Cada cena é muita fotografia em cima, é muito detalhe. Então, é uma técnica incrível que eu gosto muito dessa técnica, eu acho que tem vários filmes, tem os filmes dele, né, que ele fez e tem alguns outros que eu também gosto muito, como por exemplo A Fuga das Galinhas, que é um filme que eu adoro, que eu acho esse filme espetacular e também é produzido nessa técnica, mas você vê que existe ali todo um detalhamento muito grande, então realmente é uma produção para você assistir e você respeitar, né, e realmente degustar o filme, porque é um filme muito bem feito. E O Estranho Mundo de Jack, que é um dos meus filmes favoritos, na verdade, do Tim Burton, né, de animação. Ele foi lançado em 1993 e, na verdade, ele foi produzido pelo Burton, mas ele foi dirigido pelo Henry. Isso. Né? Então, tipo, foi dirigido por outra pessoa, mas produzido por ele. Então, teve todo esse pensamento, toda essa construção que a gente já conhece do Tim Burton. Então, é muito característico dele também. E uma coisa que eu quero falar dessa animação em específico são as crianças que aparecem. Porque basicamente é assim. Calma aí, eu tô perdendo muito, porque é muita coisa que eu quero falar e a gente não consegue expressar tanto quanto eu gosto desse filme. Basicamente, o Jack, que é o personagem protagonista, ele é um personagem muito sombrio que vive no mundo só do Halloween. Ou seja, ele tá perto do Natal e ele acaba conhecendo a felicidade que é o Natal. Então, tipo, ele acaba ficando fascinado, mas existem 3 personagens que eu gosto muito desse filme, que são as crianças Locke, Shock e o Barrel. Não sei exatamente como se pronuncia, mas enfim, são as 3 criancinhas que sequestram o Papai Noel. Cara, e chamam o Papai Noel de tipo
Ai, não lembro direito, mas eu acho que é o Mal Noel, alguma coisa assim. Eu acho incrível, porque eles cantam também. É meio que um musical, meio que um filme, meio que... Enfim, é muito bom. E é muito legal, porque tem essa característica de ser um filme mais assustador, porque tem essa pegada mais sombria da animação, mas também é um filme infantil também. Ele mistura muito essa pegada, eu acho muito legal, porque fica um negócio mais divertido de assistir, não fica só aquele assustador, eu acho, né? Tipo, Sim. Consegue mesclar muito bem. Sim. É um filme muito legal. Toda essa questão, né, que você vê da felicidade também que ele coloca é muito, muito legal você ter essa percepção, sabe, desse universo de o cara do Halloween, aí ele encontra uma felicidade que talvez ele não tivesse, e aí ele já tem uma nova... É muito interessante você olhar para essa ótica. Ele consegue mesclar muito bem, não é uma coisa muito forçada, assim, Halloween pro Natal, é tipo, bem legal. Assistam que vale muito a pena. E é muito legal falar também que alguns personagens do Tim Burton foi ele mesmo que desenhou. E um exemplo desse é A Noiva Cadáver, que aí vem o meu filme predileto do Tim Burton. Eu adoro A Noiva Cadáver. Eu acho um filme excepcional em vários sentidos, né? Tanto na questão das relações humanas ali que aparece no início, quanto a questão do personagem principal, que é o Victor, que eu gosto muito. Mostra ali alguém tímido, mas alguém sensível, embora ele vivesse, né, numa época em que existia muito... Você vê toda aquela agressividade no ser, aquela masculinidade excessiva dos personagens, né, que aparecem ali no início. E ele é um cara sensível, um cara mais... eu diria que... Ele é o mais querido, né? Mais diferente, ele é diferente, ali. Ele tem uma perspectiva diferente, ele já vê a noiva dele com uma perspectiva diferente, e ele vê também a noiva cadáver com uma perspectiva diferente, o que é muito legal. As cenas desse filme, algumas cenas, quando ele tá lá no universo dos mortos, me lembra muito outro filme que foi dirigido pelo Tim Burton, que é Os Fantasmas Se Divertem. Sim. Existe uma pegada, né, bem legal, assim, que lembra Os Fantasmas Se Divertem, que é bem esse universo Tim Burton. Então é um filme muito legal. Ele vai contar ali a história de um rapaz que vai se casar. E ele não conhece a noiva dele, porque ele é um casamento arranjado, porque naquela época era um casamento arranjado. Eram casamentos arranjados, então ele tá todo inseguro, ele tá todo nervoso. Ali, a primeira vez que ele conversa com a noiva dele, você vê que, né, existe ali toda uma... Né, embora haja uma conexão entre os dois, mas existe o nervosismo, ele tenta ser uma pessoa amável ali, né, com a noiva, que ela também não o conhecia, então é muito legal isso. E aí ele acaba, né, indo treinar o casamento na floresta e acaba pedindo em casamento a noiva cadáver, né? Nossa, tem toda uma trama, eu adoro. Muito legal, eu também adoro a noiva cadáver. Até as músicas também, né? Tipo, a maioria das animações tem as músicas, mas elas são muito marcantes. Muito marcantes. Elas, tipo, deixam uma personalidade em cada personagem que tá passando, o que tá transmitindo ali, o que eles estão sentindo. É uma coisa... E em cada cena também. Normal. Por exemplo, a cena que ele vai pra esse universo dos mortos, ele tem uma trilha muito marcante, que me lembra muito a questão, né, dos Fantasmas Se Divertem. Essa trilha marcante, ele vai pra esse universo onde ele encontra essa noiva cadáver que está à espera do seu noivo, né? Até na edição também a troca, tipo, de tom, quando ele vai pra um dos mortos, é totalmente mais sombrio. São tons mais frios, e quando ele volta é um tom quente, né? Algumas coisas mais normais, mas eu acho muito bom. Perfeito. Eu acho que até ele mostra essa questão desse jogo de cores em alguns personagens ali nesse universo dos mortos. Parece que eles estão mais vivos do que os vivos, né? Que os vivos são mais pálidos do que os mortos. Sim. Isso traz uma percepção muito legal de você ver, poxa, será que os vivos não estão mais mortos do que os mortos, né? Uma coisa mais emblemática, talvez, né? Que eu realmente gosto muito dessa perspectiva dele. E aí tem todo, né, um enredo muito legal com um final bem impactante, que eu gosto bastante. Mas é um filme também que você precisa assistir porque vale muito a pena, né? E só pra finalizar agora sobre o nosso queridíssimo Tim Burton. Ele tem várias participações, não só em filmes e animações, mas também em séries, também em videoclipes de artistas muito famosos. Por exemplo, ele dirigiu o clipe Bones, do The Killers, em 2006. E também dirigiu recentemente agora da Lady Gaga, que a gente consegue... É nítido, assim, a marca que ele deixa. Em qualquer trabalho que ele faça, é muito nítido, muito Tim Burton.
E também tem a Wandinha, A né? Wandinha, eu ia falar isso agora, ele também tá dirigindo a série da Wandinha, que eu particularmente não é a minha série preferida, mas eu acho uma ótima série, bem legal, esse universo sombrio que eu curto bastante. E também tem a série que ele fez, que é Beetlejuice, né? Que Eu amo. a galera tá muito... Voltou a ser em alta, assim, né? Tipo, não tava tão... E daí Os voltou fantasmas se agora. divertem? É porque voltou por causa do segundo filme, né? Que foi lançado recentemente. Eu assisti, né, os 2 filmes. O primeiro ainda é o meu predileto, não adianta, eu adoro o personagem do Besouro Suco, eu acho ele muito legal. E realmente é um filme bem interessante. O filme 2 é muito legal também, mas o 1 é aquele gostinho da infância, eu acho, da Sessão da Tarde. E por incrível que pareça, infelizmente, ele não ganhou Oscar ainda. Mas ele é um dos cineastas mais queridos e conhecidos Exatamente. e maravilhosos aí que a gente tem. Por isso que o Oscar não é tudo nessa vida, né? Como sempre nós falamos aqui. Exatamente. Eu acho legal também a gente falar sobre uma última coisa sobre A Noiva Cadáver, é que as dublagens, obviamente, foram feitas por quem? Johnny Depp. Helena Carter também. Helena Carter. É sempre ele tem os seus queridos. Ele tem os seus queridinhos. Mas é os queridos que dão certo, entendeu? Dão é certo, aquele tem o- conjunto muito bem feito, muito bem executado. Exatamente. Mas nós vamos, infelizmente, finalizar o nosso programa de hoje. Então, estamos aí encerrando. Mas nós vamos deixar hoje para você aí uma dica de cinema dos nossos alunos de publicidade. Então, fica com a dica deles e até o próximo programa. Tchau! Oi, eu sou a Luísa, tô cursando Publicidade e Propaganda na UGV e a minha indicação de hoje é o filme Fantástico Senhor Raposo, do Wes Anderson. Eu acho que é um filme muito bonito, eu acho a estética muito legal. Ele não é o meu filme favorito, mas eu tenho um carinho muito grande por ele e eu acho que todo mundo devia assistir.